Antes do caos, antes da queda, antes da dor existir, havia um mundo perfeito, sem medo, sem culpa, sem sofrimento. Um lugar onde o ser humano caminhava lado a lado com Deus, mas quase ninguém entende o que realmente aconteceu nesse início. Gênesis, capítulo 2, não é apenas uma continuação da criação, é a revelação da identidade do homem, do propósito da vida e da origem de tudo o que ainda hoje nos define. E se você entender isso, vai perceber que essa história nunca deixou de ser sobre você. Crônicas do Livro Sagrado. Depois de criar os céus e a terra, Deus faz algo que surpreende. Ele para. Não porque estava cansado, mas porque tudo estava completo, perfeito, harmonioso, exatamente como deveria ser. Então ele abençoa o sétimo dia e o separa. Ali nasce um princípio eterno. O descanso não é ausência de trabalho, é a celebração de algo que foi concluído. É a pausa que reconhece a perfeição da obra. E naquele momento, o universo inteiro estava em paz. Mas então, a narrativa desacelera, como se o próprio tempo diminuísse, para destacar o momento mais importante da criação. Deus se aproxima da terra e, com suas próprias mãos, forma o homem, não com palavras, mas com toque. Do pó surge um corpo, mas ainda não há vida, até que Deus se inclina e sopra em suas narinas o fôlego da vida, e naquele instante, o que era apenas matéria se torna alguém. O homem abre os olhos e respira pela primeira vez. E pela primeira vez, a criação contempla o Criador. Então Deus planta um jardim, não um lugar comum, mas um ambiente preparado com intenção. O Éden. Ali, tudo florescia em abundância. Águas puras corriam livremente. Árvores carregadas de frutos. Vida em cada detalhe. Não existia escassez. Não existia dor. Não existia morte. Era o cenário perfeito para uma vida em comunhão com Deus. E no centro do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não eram apenas árvores, eram escolhas. E então, Deus estabelece um limite. Você pode comer de tudo, mas dessa árvore, não. Pela primeira vez, surge algo novo na história da humanidade: a liberdade. Porque sem escolha, não existe amor verdadeiro. Adão não era um robô. Era alguém capaz de decidir, obedecer ou não, confiar ou questionar. E ali, no meio da perfeição, nasce a possibilidade da ruptura. E mesmo em um mundo perfeito, havia algo incompleto. O homem estava só, e Deus declara algo que ecoa até hoje: não é bom que o homem esteja só. Então ele traz os animais, um a um. Eles passam diante de Adão, e ele os nomeia, mas em nenhum deles ele se encontra. Nenhum refletia quem ele era, porque o ser humano não foi criado apenas para existir, mas para se relacionar. Então Deus faz algo ainda mais profundo. Ele faz o homem dormir. E enquanto ele descansa, Deus cria aquilo que faltava. Da sua própria estrutura, da sua própria essência, surge a mulher. Quando Adão acorda, ele vê alguém que finalmente o completa. E ele declara pela primeira vez na história: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não era apenas encontro, era reconhecimento, era pertencimento. Dois, que agora se tornam um. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam um só, sem máscaras, sem vergonha, sem medo, uma união pura, como tudo havia sido criado para ser. Esse era o começo, um mundo perfeito, uma humanidade plena, uma conexão direta com Deus. Mas naquele mesmo cenário, onde tudo parecia completo, algo já estava prestes a acontecer.
Algo silencioso, quase imperceptível, mas que mudaria completamente o rumo da história. Porque mesmo no meio da perfeição, a possibilidade da escolha já existia, e com ela, o risco da queda. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. E foi nesse cenário perfeito que algo começou a se mover. De forma silenciosa, quase imperceptível, uma presença surge, não com força, mas com palavras. A serpente, mais astuta do que todos os animais, se aproxima, não para atacar, mas para questionar, porque a queda não começa com um erro, começa com uma dúvida. E então ela fala: foi isso mesmo que Deus disse? Uma pergunta simples, mas carregada de intenção. Porque naquele momento, a verdade começa a ser distorcida. A dúvida entra onde antes só existia confiança. E o que era claro começa a parecer questionável. O olhar muda. O fruto, que antes era apenas proibido, agora parece desejável, bonito, agradável e cheio de promessas. A serpente não obriga, apenas convence. E naquele instante, a decisão é tomada. Ela pega o fruto e come. E então, entrega ao homem. E ele também come. E no mesmo instante, tudo muda. Os olhos se abrem, mas não como antes. Agora existe consciência. Mas, junto com ela, vem algo novo. Vergonha, medo, exposição. E pela primeira vez, eles percebem que estão nus. E aquilo que antes era natural, agora precisa ser escondido. Eles tentam se cobrir, tentam se proteger, tentam se esconder, mas não apenas um do outro. Eles se escondem de Deus. O mesmo Deus com quem caminhavam agora causa medo. E então, Deus chama. Onde você está? Não porque não sabia, mas porque algo havia se perdido. E naquele momento, a distância entre o homem e Deus, que nunca existiu antes, finalmente começa. E o que vem a seguir não é apenas consequência, é o início de tudo o que conhecemos hoje: dor, luta, separação, mas também redenção. Se você quer entender essa história até o fim, se inscreva no canal e acompanhe a continuação. Porque o que vem a seguir não é apenas história, é a origem de tudo.